Na minha opinião honesta, o mais recente especial de comédia de Dave Chappelle, The Closer, não foi tão engraçado. Às vezes, havia vislumbres do primeiro Chappelle, aquele que era implacavelmente hilário. No entanto, esses momentos não duraram muito. Claramente, ser engraçado não era a principal prioridade de Chappelle. The Closer era para provar um ponto e levou apenas alguns dias para ver esse ponto provado de forma absurda. The Closer tinha como objetivo provar que algumas palavras não podem ser ditas na mídia, mesmo que sejam verdadeiras, sob ameaça de perseguição pública e ruína financeira. E Chappelle cometeu o maior crime de pensamento. Ele disse que gênero é um fato. Como a grande maioria das pessoas na Terra, Chappelle acredita que os homens possuem órgãos reprodutivos masculinos e que as mulheres possuem órgãos reprodutivos femininos. É por isso que as palavras gênero e genitais compartilham a mesma raiz. No entanto, esse fato básico da vida, que era uma verdade inquestionável e universalmente aceita, apenas alguns anos atrás tornou-se um tabu. Pior ainda, agora é considerado ofensivo e transfóbico, não por pessoas comuns, mas por uma agenda poderosa que está tentando redefinir completamente o significado do gênero e da sexualidade humana em geral. Essa agenda é apoiada por fundos ilimitados e forte influência política. Forçou governos em todo o mundo a redefinir como categorizam os gêneros. Na verdade, gênero agora é uma identidade, não um fato relacionado à genitália. Essa agenda se tornou tão agressiva que vimos a palavra mulher sendo substituída pelas expressões mais absurdas e desumanas que se possa imaginar. Então Chappelle cometeu a blasfêmia final. Pior ainda, ele defendeu Rowling, que foi cancelada por ser uma TERF. Como Chappelle apontou, eles gostam de criar palavras para ganhar discussões. TERF significa feminista radical transexclusiva. Essa palavra foi criada especificamente para insultar e atacar as feministas que afirmam que as mulheres têm órgãos reprodutivos femininos. Isso vai contra a agenda que afirma que qualquer pessoa que se identifica como uma mulher é uma mulher real. GLAAD, a Organização de Monitoramento de Mídia, cujo objetivo admitido é moldar a narrativa, tuitou o seguinte: a palavra-chave nesse tweet é plataforma. É assim que eles controlam a narrativa. Aqueles que não cumprem a sua doutrina são desplataformados, ou seja, são banidos dos meios de comunicação de massa e de todas as suas plataformas. Por outras palavras, o GLAAD apelou abertamente ao fim da carreira de Chappelle. Nada menos. Esse é o tipo de opressão que vemos na China contra os dissidentes. Pouco depois, inúmeros meios de comunicação revelaram suas verdadeiras faces. Apesar do fato de serem literalmente a imprensa, eles se posicionaram contra a liberdade de expressão e a favor da censura. Uma das muitas manchetes pedindo o cancelamento de Dave Chappelle. Uma manchete da CBC. De uma forma enganosa, o título introduz a ideia de remover o especial, formulando-o em uma pergunta. Para garantir que a polêmica não acabe e que a liberdade de expressão não prevaleça, as pessoas por trás da agenda de gênero fizeram uma greve em frente à sede da Netflix. Muitas dessas pessoas trabalham na Netflix, a mesma empresa que produziu um filme horrível como Cuts, um filme que glamoriza a sexualização das crianças. No entanto, a exploração de crianças não é uma causa com a qual se preocupem.
Eles até promovem um inferno fora disso. O que eles realmente querem é calar a boca de um homem negro que faz piadas. Aqui está um vídeo revelador do protesto. Este pequeno vídeo resume a insanidade dessa agenda e as pessoas por trás dela. Como você pode ver, há um cara segurando uma placa. Nós gostamos do Dave. A placa menos ameaçadora na história do protesto. Assim que ele entra na multidão, o manifestante imediatamente destrói a placa. Esse mesmo manifestante então começa a gritar: "Ele tem uma arma!", enquanto segura a mão do cara que ainda está segurando a vara de madeira quebrada. Então os manifestantes usam o fato de ele ter uma arma para empurrá-lo para fora da multidão e silenciá-lo. É exatamente assim que eles funcionam em todas as esferas da sociedade. Eles forçam um rótulo falso em seus oponentes. Então, eles usam esse rótulo falso para demonizá-los e silenciá-los. O protesto veio com uma lista de pedidos apresentada à Netflix. Ela põe em plena exibição as tendências tirânicas dessa agenda. Elimine referências, imagens de Chappelle dentro do local de trabalho, incluindo, mas não se limitando a murais, pôsteres, nomes de salas, brindes. Reconhecimento de que o especial causa danos à comunidade trans e a responsabilidade da Netflix sobre ele. Então, mantemos a conversa sobre transfobia evoluindo internamente. Investimento em conteúdo trans e não binário. Um novo fundo para desenvolver especificamente talentos trans e não binários. Este fundo deve apoiar talentos acima da linha e abaixo da linha. Este fundo deve existir além do fundo de igualdade criativa existente. Investimento em conteúdo trans ou não binário na Netflix comparável ao nosso investimento total em conteúdo transfóbico, incluindo investimento comparável na promoção de conteúdo. A classe comparável de investimentos deve incluir, mas não se limitar a obras produzidas por Dave Chappelle, Ricky Gervais, Afterlife, etc. Investimento em vários criadores de trans para fazer programas com ou sem script entre gêneros. Revisitar os processos internos sobre o comissionamento e ou liberação de conteúdo potencialmente prejudicial envolvendo várias e diversas partes que podem falar sobre seus danos, incluindo consulta a fornecedores terceirizados. Revisite o papel do ERG em conversas sobre conteúdo potencialmente prejudicial e desenvolva materiais para garantir que tenhamos o melhor suporte regional da categoria em questões complicadas e diversidade. Contrate executivos de conteúdo transgêneros em posições de liderança e promova um ambiente inclusivo para eles. Recrutar pessoas trans para cargos de liderança na empresa e promover um ambiente inclusivo para elas. A capacidade dos funcionários e aliados trans de se retirarem do conteúdo promocional da empresa. Um aviso antes do The Closer, dizendo especificamente que contém linguagem transfóbica, misoginia, homofobia e discurso de ódio. Aumente a promoção do Revelação e outros títulos de afirmação na plataforma. A Netflix já está 100% vendida para esta agenda. A maior parte de seu conteúdo leva essa agenda a um grau absurdo. Chappelle foi um dos únicos artistas que teve alguma liberdade artística para se desviar disso. Mas, nesse clima de opressão, não são permitidas exceções. Todas as opiniões divergentes devem ser esmagadas. Até mesmo o CEO da Netflix, Ted Sarandos, que originalmente apoiou o programa de Chappelle, teve que voltar atrás e dizer que ele estragou tudo. Claramente, Chappelle sabia que essa reação insana iria acontecer, mas ele fez isso de qualquer maneira. Ao longo dos anos, Chappelle vinha dando dicas sobre a agenda da elite. Por exemplo, em 2006, Chappelle perguntou a Oprah por que havia tanta pressão para os comediantes negros usarem vestidos. Faça o download grátis de livros digitais sobre o assunto tratado neste documentário. Torne-se membro básico e receba materiais de apoio sobre o conteúdo. O The Closer é transfóbico? Não. Chappelle faz piadas. Esse é o seu trabalho. Ele também faz piadas sobre brancos, negros e Kelly urinando no rosto das meninas. Chappelle até dedicou a última parte de seu show a Daphne Dorman, uma comediante trans que era figura constante em seus espetáculos. Chappelle também lembrou que Daphne cometeu suicídio depois de ser violentamente intimidada por ativistas trans. O ponto principal do show de Chappelle foi que rótulos, definições e pronomes não importam.
É o ser humano real, vivo e respirando por trás de tudo isso que importa. Claramente, os empurradores da agenda não se importam com essa mensagem, porque, na verdade, todo esse escândalo não tem nada a ver com pessoas trans de verdade. É tudo uma questão de agenda de gênero. Os poderes instituídos estão ativamente tentando destruir o próprio conceito de masculino e feminino para substituí-lo por construções artificiais falsas. O movimento trans é usado como peão nessa batalha para tornar esses conceitos ofensivos, o que justifica a censura. The Closer teve como objetivo provar que não se pode afirmar fatos sobre os blocos de construção mais básicos da vida humana sem ser atacado e demonizado. E, infelizmente, deu certo. Apoie o nosso canal enquanto tira o melhor proveito dele. Navegue por todo o canal sem anúncios. Baixe o e-book do Intelligence and Fate, mais os próximos e-books e tenha acesso a documentários exclusivos para membros sem censura. Torne-se assinante clicando no botão Seja Membro.